Eu nunca pensei que uma única mala pudesse arrancar o chão debaixo dos meus pés depois de 30 anos de casamento. Digo isso sem drama. Aquele zíper abriu e, com ele, abriu um buraco dentro de mim que eu nem sabia que existia. Antes de continuar, me faz um favor? Se essa história prender você, curta o vídeo, se inscreva no canal e me conta nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Eu gosto de imaginar as pessoas espalhadas pelos lugares, como se a gente estivesse numa mesma sala, tomando um café e conversando baixinho. Eu casei com 25 anos, cheia de certezas simples. Que respeito bastava, que fidelidade era consequência do amor, que a rotina era um cobertor quente. Aos 55, percebi que a rotina também pode esconder tempestades silenciosas. Meu marido sempre foi o homem do trabalho. Essa era a apresentação dele para o mundo e, por muitos anos, para mim também. Reuniões até tarde, viagens relâmpago, mensagens curtas. Não me espera. Não janto hoje. Chego de madrugada. Eu guardava o prato, baixava a luz da sala, deitava e fingia que aquilo era normal, que era assim mesmo quando a pessoa é dedicada. Só que a casa fala, sabe? O silêncio começa a ter ruídos estranhos. O perfume dele mudou sem aviso. Às vezes vinha com um cheiro floral que não era nosso. A camisa chegava com uma marca suave de batom, quase um suspiro esfumado no colarinho, e ele jurava que era luz do estacionamento ou pó do ar-condicionado. Eu dei risada 1, 2 vezes. Na terceira não teve graça. O celular começou a dormir de tela virada. Senha nova, 2 etapas, 3 cuidados. Eu não sou detetive, mas coração de mulher. Quando aprende a contar, não erra a soma. Ainda assim, eu me agarrava aos pequenos gestos. A caneca de café que ele deixava na pia com meu bilhete "Te amo", amarelado por anos na porta da geladeira. As fotos dos nossos filhos pequenos. A lembrança de quando a gente não tinha nada além de vontade. Essas memórias são perigosas. Elas anestesiam. A gente confunde passado com garantia de futuro. Numa noite de quinta-feira, chovia. Ele entrou apressado, deixou a mala no braço da poltrona e foi direto para o banho. Eu ouvi a água bater no azulejo como se cada gota me empurrasse para uma decisão. Fiquei parada, olhando a mala. Eu sabia que ali havia respostas. Também sabia que algumas respostas não voltam sozinhas para na pergunta depois que a gente solta no ar. Minhas mãos tremeram. Encostei na alça. Senti o couro mais frio do que deveria. A mala pesava diferente. Não era peso de papel. Era peso de segredo. Não faça. Eu sussurrei para mim. Faça. Respondeu alguma coisa que mora entre a garganta e o estômago. O barulho do zíper foi baixo, mas dentro de mim soou como sirene. Debaixo de uma camisa dobrada com pressa, vi uma caixinha envolvida em papel colorido. Delicado demais para alguém que mal escolhe a própria gravata. O laço vermelho me olhou de volta. Desatei com cuidado, como quem mexe num passado alheio. Dentro, uma lingerie que não era para mim. Eu senti um frio que veio dos pés e subiu até o couro cabeludo. Fechei os olhos e respirei. O barulho da água continuava no banheiro, como se o mundo seguisse indiferente. Voltei para a mala. Achei um envelope creme, pesado de fotografias. Em cada foto, meu marido sorria com um sorriso que eu já não via em casa. Ele inclinava a cabeça para uma mulher que eu não reconheci de imediato. Restaurantes com luz amarela, taças, um hotel com cortinas longas. Quem tirou essas fotos? Quem ri por trás? Quem ri por dentro? Encontrei bilhetes curtos, escritos à mão, com uma letra firme e feminina. Obrigada por ontem. Nosso sábado está de pé. Você me prometeu. Prometeu. Essa palavra ficou martelando.
O que ele prometeu para ela que não prometeu para mim? Ou prometeu para mim e esqueceu no caminho? Sentei no tapete do quarto segurando o envelope. E pela primeira vez em muito tempo, chorei sem esconder. Não era choro alto. Era um choro miúdo, de quem entende que a vida pode ser desmanchada silenciosamente. Fechei a mala antes que ele saísse do banho. Quando ele entrou, trouxe um cheiro de sabonete caro, que não era o nosso. Beijou minha testa como quem paga um boleto emocional e disse que estava morto de cansado. Eu respondi, eu sei, com uma voz que não era a minha. Dormimos. Ou melhor, ele dormiu. Eu contei rachaduras no teto e promessas que nunca foram ditas em voz alta. Na manhã seguinte, quando ele saiu dizendo que a sexta seria longa, a mala ficou. Eu abri novamente, com menos tremor e mais fúria. Revirei bolsos internos. Procurei o que estivesse escondido para além do óbvio. Foi quando minhas pontas dos dedos tocaram um metal liso num compartimento protegido por um zíper quase invisível. Uma chave. Chave comum. Cabeça prateada. Presinha num chaveiro em forma de coração vermelho. Prático e cruel. Junto dela, dobrado 2 vezes, um papel. Amanhã, no nosso lugar de sempre. Não atrasa. LL. Eu passei a língua no soja. Dentes. Um tique antigo quando fico nervosa. L quem? Nomes começaram a desfilar na minha cabeça como se eu estivesse folheando uma agenda que não existe. L de Laura? L de Lídia? L de... Não. Respirei fundo. Dobrei o papel da mesma forma. Guardei no sutiã, onde segredos de mulher sempre couberam. E fiquei encarando a chave. Eu sabia que ela abria uma porta. Eu só não sabia ainda se eu ia ter coragem de colocar essa chave no buraco e aceitar a sala que se abriria. Liguei para minha irmã, falei sobre o tempo, sobre o preço do tomate, sobre a dor no joelho. Não consegui dizer uma linha do que realmente importava. Existe um pudor estranho na dor conjugal. Parece que a gente protege o outro para não admitir que está protegendo a própria ilusão. Desliguei, fiz café, lavei xícara, sequei pia. A casa parecia limpa demais para uma vida que, de repente, ficou imunda. Naquela tarde, encontrei mais um detalhe que me empurrou 2 passos para frente. Dentro do bolso lateral da mala, um recibo de estacionamento com o nome de uma rua que eu conheço, mas evito. Uma rua discreta, prédios baixos, poucas janelas acesas, onde ninguém pergunta nada de ninguém. O recibo tinha data e hora. A mesma hora em que ele me mandara. Reunião esticou, amor. Amor. A palavra de tão usada virou casca dura na minha boca. Decidi que no sábado eu iria atrás. O papel falava amanhã. Amanhã era sábado. Não sei de onde tirei a coragem. Talvez do mesmo lugar de onde tirei forças para parir, velar, criar, recomeçar. É sempre do mesmo canto invisível que a gente puxa a corda quando precisa atravessar um rio escuro. A noite de sexta foi um corredor comprido onde todas as portas davam para a mesma pergunta. Ele jantou pouco, mexeu no celular mais do que no prato. Riu sozinho de um negócio que não era engraçado. Eu olhei para ele com uma calma que só quem está em guerra consegue inventar. Quando deitamos, ele virou para o lado e, em 3 minutos, roncava. Eu fiquei ouvindo o som do ronco como quem escuta um aviso. Pode parecer bobagem, mas ali eu percebi que o amor também tem som. E que o som daquele quarto já não era amor, fazia tempo. De manhã ele disse que precisava sair antes do almoço. Eu disse, tudo bem. E meu, tudo bem, foi a mentira. Mais generosa que já contei. Esperei 5 minutos. Peguei minha bolsa, a chave no sutiã e saí atrás. Não foi difícil segui-lo. A gente sempre aprende o caminho de quem habita a nossa rotina. Ele estacionou na tal rua discreta. Desceu sem olhar para os lados, entrou num prédio com pintura recente, subiu sem pressa,
como quem chega em casa. Eu fiquei no carro tremendo, mãos frias, boca seca, o coração batendo num lugar que não era o peito. Depois de um tempo que não sei medir, desci. O porteiro folheava uma revista velha e nem levantou os olhos. Subi os degraus, contei portas. 201, 202, 203. Não sei por que o número ficou gravado como se eu tivesse nascido para lembrar dele. Toquei a maçaneta. Travei. Olhei a chave. Ela pesava mais do que metal. Pesava anos. Respirei, introduzi a chave devagar. Um pequeno clique respondeu do outro lado. Eu não girei. Encostei a testa na madeira, como quem tenta ouvir o passado pelo ouvido do presente. Ouvi uma risada feminina. Baixa, satisfeita, íntima. Afastei a mão. Desci as escadas, quase correndo. Voltei para o carro e chorei. Não o choro do tapete miúdo. Um choro que vinha de um lugar antigo, talvez da menina de 25 anos que acreditou para sempre. Liguei o carro, desliguei, liguei de novo. Se eu entrasse, o que eu ganharia? A cena? As palavras? O fato escancarado? Eu já tinha tudo sem a imagem. E, no entanto, a imagem chamava. Há dores que só se enterram quando a gente olha diretamente para elas. Eu não entrei naquele sábado. Entrei em casa em silêncio, me deitei no sofá e fiquei olhando para o teto como se ele pudesse me dar um conselho. Quando ele voltou, tarde, trouxe flores de mercado e um beijo de desculpa comprado, com troco. Eu coloquei as flores num copo e deixei o copo na área de serviço. À noite, enquanto ele tomava banho, peguei o celular dele. A senha, que eu não sabia, estava nos meus dedos como se esses dedos tivessem aprendido a digitar sozinhos. Entrei. Vi conversas. 1, 2, 3 mensagens de L. Nosso lugar é nosso, lembra? Não me deixa esperando. Coração. Um áudio curto com uma risada que eu reconheci do corredor. Apertei play com nojo e fascínio. Parei no meio. Fechei os olhos. Ajeitei o celular exatamente como estava quando peguei. Deitei na cama e, quando ele voltou, fingi sono. A madrugada foi uma estrada comprida. Eu dirigi por ela inteira sem sair do lugar. No domingo acordei com uma certeza triste e luminosa. Eu não ia fugir da porta 203 na próxima vez. A chave dormiu na minha bolsa. E o bilhete com L, dobrado 4 vezes, ficou debaixo do forro da gaveta onde guardo minhas meias grossas, de inverno. Eu passei o dia inteiro com a sensação de que alguma coisa me observava de perto. Talvez fosse só a verdade, sentada no sofá, cruzando as pernas, perguntando: e agora? À noite, enquanto ele falava do jogo que não viu e da reunião que não existiu, eu olhei para a boca dele movendo e pensei: quando exatamente você partiu de mim sem sair do lugar? Ele percebeu meu silêncio e perguntou se eu estava bem. Eu disse tô, que é uma palavra curta demais para a quantidade de coisas que estavam doendo. Ele assentiu, satisfeito por eu ainda fazer o papel de quem recebe migalhas sem reclamar. Fui dormir planejando a segunda-feira como quem planeja. Uma fuga. Eu ia sair cedo, passar na rua do prédio, subir, girar a chave. Não porque eu precisasse flagrar nada para o tribunal do bairro, mas porque eu precisava me flagrar. A mulher que eu tinha sido até ali e a que eu ia escolher ser a partir dali. Fechei os olhos e pela primeira vez em muitos dias, dormi. Pouco, mas dormi. Na manhã seguinte saí com a sensação de que eu carregava um mapa, ainda que metade das linhas estivesse borrada. Estacionei na mesma rua, subi as escadas com o coração acelerado e parei diante da porta 203. A mão no bolso achou a chave. O metal gelado me deu um arrepio. Abaixei a cabeça, respirei, coloquei a chave, girei 1 milímetro. O clique veio, de novo, obediente. E então percebi algo que não tinha notado no sábado.
Colado ao lado da campainha, um pequeno adesivo com um desenho discreto de coração vermelho, igual ao chaveiro. Era o mesmo tom, o mesmo contorno. Não era coincidência. Era assinatura. Eu encostei o ouvido na madeira. Silêncio. A rua lá fora parecia ter parado para me ouvir decidir. E foi exatamente nesse segundo que meus olhos desceram, como se puxados por um ímã, para o chão da porta. Debaixo da fresta, enfiado por dentro, escapava um canto de papel creme, idêntico aos bilhetes do envelope. Puxei com cuidado, tremendo. Havia uma frase curta, escrita com a mesma letra firme. Hoje, às 19 horas, traz a mala. Naquele dia, depois de encontrar o bilhete enfiado pela fresta da porta e ver escrito, hoje, às 19 horas, traz a mala, e eu senti minhas pernas fraquejarem. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Aquela frase me perseguiu como uma sombra. Era a prova de que havia encontros marcados, de que aquela chave não era só um pedaço de metal. Frio, mas sim o passaporte para a vida que meu marido escondia de mim. Saí dali cambaleando com a sensação de que o mundo girava mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Entrei no carro e fiquei parada um bom tempo, olhando para o nada, tentando decidir se jogava tudo para o alto ou se seguia, em frente com a verdade. Voltei para casa como um fantasma. Caminhei pelos cômodos olhando para cada móvel, cada fotografia, cada lembrança. E tudo me parecia falso, como se aquelas paredes fossem apenas um cenário de novela montado para enganar a plateia. Quando ele chegou à noite, carregando aquele jeito de homem cansado que precisava apenas de banho e comida, eu já sabia que ele vinha de outro lugar. Talvez tivesse vindo direto da tal porta 203. Talvez tivesse trazido no corpo o cheiro daquela mulher. Eu não falei nada. Sentei à mesa, servi o jantar e deixei que ele falasse da reunião, do trânsito, das desculpas inventadas. Enquanto ele falava, eu via os lábios se mexendo. Mas o que eu ouvia eram as frases escritas nos bilhetes escondidos na mala. Eu não dormi naquela noite. Fiquei virando de um lado para o outro, lembrando da chave no meu bolso e do adesivo em forma de coração, colado na porta. Lembrei também da risada abafada que tinha escutado ao encostar o ouvido na madeira. Era real, não era imaginação. E aquela voz feminina ainda ecoava dentro de mim, como se zombasse da minha ingenuidade. Nos dias seguintes, passei a observá-lo como quem observa um estranho dentro de casa. Os horários não faziam mais sentido. As desculpas eram sempre as mesmas. O celular nunca desgrudava da mão. Eu comecei a reparar até nos detalhes mais banais. A camisa passada com mais cuidado, o perfume que nunca era o mesmo, o jeito diferente de arrumar o cabelo. Pequenas mudanças que gritam quando a gente já sabe o que procurar. Um dia ele saiu às pressas dizendo que tinha uma reunião fora da cidade e que talvez não voltasse para dormir. Eu fingi acreditar, mas por dentro sabia que era a oportunidade que eu precisava. Peguei o carro e o segui de longe, cuidando para não ser percebida. Meu coração batia acelerado, minhas mãos estavam suando, mas a raiva me dava forças para continuar. Vi quando ele entrou novamente no mesmo prédio. Esperei alguns minutos e depois desci do carro. Entrei no edifício com passos curtos e firmes, como quem carrega o peso de toda uma vida nas costas. O porteiro mal levantou os olhos. Subi até o segundo andar e fiquei parada diante da porta. 203. A chave queimava dentro da minha bolsa. Tirei, segurei firme, respirei fundo e encaixei na fechadura. Girei devagar até ouvir o clique. A porta estava destrancada. Eu podia ter entrado, mas não entrei. Meus olhos se encheram de lágrimas e minhas pernas amoleceram. Eu não sabia se queria ver a cena com meus próprios olhos. Dei 2 passos para trás, engoli o choro e voltei correndo pelas escadas.
Naquela noite, quando ele voltou para casa, fingindo estar cansado da viagem, eu já sabia. Havia outro lar, outra vida, outro mundo onde eu não existia. Ainda assim, eu sorri, como sempre, para não levantar suspeitas. Mas dentro de mim, alguma coisa se partia de maneira irreparável. Poucos dias depois, ele esqueceu o celular por alguns minutos sobre o criado mudo. O coração disparou quando vi aquela chance rara. Minhas mãos tremiam, mas mesmo assim, eu consegui desbloquear. E ali, entre as mensagens, encontrei mais provas. Não eram apenas declarações de amor. Eram conversas sobre dinheiro, sobre viagens, sobre planos que não incluíam a mim. Vi comprovantes de transferências, valores altos sendo enviados para ela. Dinheiro que poderia ser para nossa casa, para nossos filhos, para nosso futuro. Dinheiro que ele estava tirando debaixo do meu nariz para sustentar aquela relação. A traição ganhou uma nova face. Não era apenas o amor dividido. Não era apenas o corpo entregue à outra. Era também a nossa vida financeira sendo drenada para manter aquela mentira. Eu fechei o celular e devolvi ao lugar antes que ele saísse do banho. Mas dentro de mim, a dor se misturava com ódio. Eu comecei a guardar todas as provas. Copiei mensagens, escondi bilhetes, escondi fotos. Guardei cada detalhe como quem prepara munição para um confronto inevitável. Mas mesmo com tudo isso, havia um buraco ainda não preenchido. Eu não sabia quem era a tia-mulher. Eu precisava de um rosto, de um nome, de uma verdade que tivesse forma. Na semana seguinte, a resposta começou a se desenhar diante dos meus olhos. Estava na cozinha arrumando as coisas, quando ele deixou o celular desbloqueado por alguns segundos. Eu vi apenas um nome piscando na tela. Lúcia. Era ela. Lúcia. A letra L do bilhete tinha ganhado o nome completo. Meu sangue gelou. Fiquei paralisada, encarando aquele nome como se fosse um fantasma. Lúcia não era uma desconhecida. Não era alguém distante. Lúcia era alguém próximo, muito próximo. E naquele momento, eu entendi que a dor estava prestes a se multiplicar. Engoli seco. Tentei agir normalmente. Mas a cabeça girava. O coração disparava. A cada sorriso dele, a cada desculpa repetida, eu só conseguia pensar em Lúcia. Como podia ser ela? Como podia ser justamente ela? Naquela noite, deitada ao lado dele, fingi dormir. Mas minha mente estava em chamas. Eu sabia que estava perto de descobrir a verdade completa. E que essa verdade podia ser ainda mais cruel do que eu imaginava. No dia seguinte, tomei uma decisão. Eu precisava encarar, precisava ouvir da boca dele. Esperei o momento certo. Juntei coragem e perguntei: quem é a Lúcia? O silêncio dele foi ensurdecedor. Ele congelou, deixou a colher cair da mão e ficou me olhando sem saber o que dizer. Naquele instante, eu já tinha a resposta. Mas mesmo assim, ele tentou negar. Disse que era apenas uma colega, que eu tinha entendido errado. Eu ri. Um riso amargo, cheio de dor. Levantei e fui até o quarto. Voltei com a mala, joguei sobre a mesa e abri diante dele, espalhando bilhetes e fotos. Ele tentou falar, mas a voz não saía. Tentou chorar, tentou me abraçar. Eu afastei. Eu não queria desculpas. Eu queria a verdade. Mas naquele momento, eu percebi que talvez a verdade ainda não tivesse sido totalmente revelada. Porque Lúcia não era apenas um nome. Era um elo com alguém ainda mais próximo do que eu imaginava. E foi justamente essa descoberta que me levou ao ponto mais doloroso da minha vida. Quando vi aquele nome escrito no celular, eu já sabia que não havia mais volta. Lúcia. Não era uma letra perdida. Não era um engano. Era ela, inteira, com todas as letras. Fiquei parada diante daquela tela como quem encara uma sentença.
O ar me faltou, o coração disparou e a cabeça girava. Eu conhecia aquele nome. Não era uma estranha que poderia ter aparecido em um bar, numa viagem de negócios, numa rede social qualquer. Era alguém que frequentava a minha casa, que dividiu café e bolo comigo, que sentou no meu sofá e riu das minhas histórias. Por alguns segundos, desejei que fosse outra pessoa, qualquer uma, menos ela. Mas não havia como negar. Era a Lúcia, a amiga de infância da minha filha mais velha. As lembranças começaram a se misturar. Eu via flashes de encontros familiares, ela entrando pela porta sorridente, trazendo um presente simples, ajudando a arrumar a mesa. Eu lembrava dela chamando tia, com aquele tom carinhoso que eu sempre valorizei. Quantas vezes eu mesma incentivei essa amizade, por acreditar que era uma boa companhia para minha filha. E tudo isso enquanto, pelas minhas costas, ela já estava armando esse enredo de dor. O coração pesa mais quando a facada vem de dentro, de alguém que a gente deixou chegar perto demais. Naquela noite, eu não consegui dormir. Ele roncava pesado ao meu lado, e eu só conseguia pensar em cada sorriso trocado, em cada olhar disfarçado que eu ignorei no passado. Eu me lembrei de um almoço específico, meses atrás, em que notei os dois rindo juntos na cozinha, como se compartilhassem um segredo. Eu achei estranho, mas deixei passar. Quantos sinais eu deixei escapar, quantos recados estavam diante dos meus olhos, e eu fingi não ver para preservar uma paz que já não existia. Na manhã seguinte, eu olhei para o espelho e percebi uma mulher cansada, com olheiras profundas, mas com algo novo no olhar. Uma fúria silenciosa. Era como se, finalmente, eu tivesse acordado de um sono longo. Eu não queria mais ser enganada. Eu não queria mais viver naquela prisão de silêncio. Eu precisava confrontar. E mais do que isso, eu precisava me libertar. Esperei até o fim de semana, quando a casa estava mais calma e a rotina menos corrida. Preparei a mesa, coloquei café, mas não era uma manhã comum. Meu coração batia acelerado. Quando ele desceu, todo arrumado, pronto para mais uma de suas desculpas, eu respirei fundo e perguntei com a voz firme: "Quem é a Lúcia?" Ele travou. A xícara escorregou da mão dele e o café se espalhou pela toalha. O silêncio foi a confissão mais dolorosa que eu já recebi. Eu não precisava ouvir nada. Já estava tudo dito. Mas mesmo assim, ele tentou. Balbuciou algumas palavras. Disse que era uma colega, uma amiga, que eu estava inventando coisas. Eu ri. Ri de nervoso, de raiva, de ironia. Levantei da mesa. Fui até o quarto, trouxe a mala e joguei diante dele. Abri com força. Espalhei as fotos, os bilhetes, a lingerie, os recibos. Tudo ali, exposto entre nós. Ele ficou pálido, a boca aberta, as mãos tremendo. Tentou falar, mas a voz não saía. Eu olhei nos olhos dele e disse: "Eu sei de tudo. E sei que é com a Lúcia, a mesma que eu recebi na minha casa, a mesma que minha filha considera irmã. Você destruiu não só o nosso casamento, mas a confiança de toda a família." Foi então que ele começou a chorar. As lágrimas escorriam pelo rosto dele e caíam sobre a mesa. Mas eu já não me comovia. Ele implorava, dizia que me amava, que tinha se perdido, que não queria me deixar, que tudo não passava de um erro. Mas como chamar de erro algo que foi repetido tantas vezes, planejado, sustentado com dinheiro, com mentiras, com tempo? Não, era erro. Era escolha. E escolhas têm consequências. Naquele momento, minha filha entrou na sala. Ela olhou para a cena, viu os papéis espalhados e chorou. Chorou como se carregasse o peso do mundo. Foi então que ela me contou o que eu temia ouvir. Ela já sabia. Lúcia havia confessado para ela meses antes. Minha filha não teve coragem de me contar porque não queria me ferir.
Mas ela carregou sozinha esse segredo, olhando para mim todos os dias, sabendo que eu vivia enganada. Eu abracei minha filha e senti a dor dela junto da minha. Era como se aquele veneno tivesse se espalhado por todos nós. Os dias seguintes foram os mais duros da minha vida. A casa virou um campo de guerra silencioso. Eu mal conseguia olhar para ele sem sentir nojo. Cada canto parecia contaminado. As fotografias na parede, os móveis que escolhemos juntos, tudo parecia zombar de mim. Eu acordava de madrugada e chorava baixinho para não acordar ninguém. Pensava em todos os sacrifícios que fiz ao longo da vida, em tudo que deixei de viver para estar ao lado dele. E me perguntava, foi para isso? Para acabar assim? Mas no meio de toda essa dor, uma força começou a nascer dentro de mim. Uma força que eu não sabia que ainda tinha. Decidi que não iria me calar, que não iria aceitar migalhas, que não iria permitir que minha história terminasse como um rodapé esquecido. Fui atrás de um advogado. Juntei todas as provas que havia guardado. Fotos, bilhetes, mensagens, comprovantes. Coloquei tudo numa pasta, como quem organiza não apenas documentos, mas também pedaços da própria vida. Quando sentei diante do advogado, minhas mãos tremiam. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia um alívio estranho. Era como se, finalmente, eu estivesse retomando o controle da minha vida. Cada assinatura, cada documento protocolado era um grito de liberdade. Doeu, sim. Mas doeu de um jeito diferente, doeu como cicatriz que começa a fechar. Ele ainda tentou. Nos dias que seguiram, chorou, pediu perdão, tentou me convencer de que era um deslize, de que poderia mudar, de que ainda havia salvação. Mas eu já não acreditava. Eu olhava para ele e só via um estranho. O homem que eu amei ficou no passado. O que estava diante de mim era apenas o reflexo das escolhas que ele fez. No último dia, quando a separação foi oficializada, ele me chamou para conversar. Disse que ainda me amava, que a vida sem mim não fazia sentido, que não sabia viver sem a nossa família. Eu ouvi em silêncio. Quando ele terminou, respondi com calma, mas com firmeza. Você não me perdeu agora. Você me perdeu no dia em que escolheu mentir para mim. Você me perdeu no primeiro bilhete que guardou, no primeiro beijo que deu em outra. Não existe volta. Saí daquele escritório com os olhos marejados, mas com a cabeça erguida. O sol brilhava lá fora e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que podia respirar. Não era liberdade completa ainda porque as feridas continuavam abertas, mas era o primeiro passo de uma nova vida. Hoje, aos 55 anos, eu não vou dizer que a dor passou. Ela ainda está aqui, latejando em alguns dias, me visitando em algumas noites. Mas eu aprendi a lidar com ela. Aprendi que não preciso de um casamento para me sentir inteira. Aprendi que não posso viver calando o meu coração. E, acima de tudo, aprendi que a pior traição não foi a dele contra mim, mas a minha contra mim mesma, quando aceitei menos do que merecia por tanto tempo. Agora, quando lembro daquela mala, esquecida na poltrona, penso que talvez tenha sido um presente da vida. Doeu, sim, mas foi o que me acordou. Foi o que me fez abrir os olhos e enxergar que eu ainda tenho valor, que eu ainda tenho caminhos para seguir, que eu ainda posso recomeçar. E se hoje eu estou contando essa história, é porque eu sei que muitas mulheres vivem caladas, engolindo lágrimas, fingindo que não veem os sinais. A minha mensagem é simples. Não ignorem. O coração sempre sabe. A verdade pode doer, mas a mentira mata devagar. Eu sigo com cicatrizes, mas de cabeça erguida. Porque a vida não acabou naquela mala. A vida de alguma forma começou de novo.